No programa de hoje, dando sequência aos programas que a gente vem fazendo da área do direito imobiliário, a gente vai falar um pouco sobre algumas cláusulas abusivas do contrato de locação, algumas cláusulas que têm entendimento que são abusivas, principalmente em relação ao locatário, no caso ao inquilino. Essas cláusulas, elas de alguma forma ferem o que está disposto na lei do inquilinato. E a primeira, né, Fabrício, que a gente até estava comentando aqui antes de iniciar a gravação, é a questão da pintura, né, que é um termo sempre bem polêmico das questões de contrato de locação, ou seja, quando acontece a locação em si, né, tem uma vistoria, onde nessa vistoria constam as condições do imóvel, aquela questão toda da pintura em si. E geralmente, né, tem uma cláusula que diz que ao final do contrato o inquilino deve entregar o imóvel e fazer a pintura desse imóvel, né, nas condições que recebeu. O que que acontece? Tem alguma parte, digamos assim, que tem entendimento que essa cláusula seria abusiva. Por que isso aí? Porque se a gente for pensar sobre o ângulo dos que defendem essa questão, o que que diz? Que o desgaste, o inquilino ele tem que devolver o imóvel com as reparações que ele puder causar. Ou seja, digamos que se porventura ele numa parede ele botou uma estante e essa estante manchou toda a pintura, ou deixou, enfim, perfurações que ele vai ter que entregar, fazer a pintura. Por outro lado, o que que acontece? Tem uma parte que entende que se ele usou o imóvel e simplesmente usou o imóvel, não tem nada, não teria por que ele entregar esse imóvel fazendo uma pintura nova, pois o que aconteceu foi o desgaste do tempo que ele usou o imóvel. Só que tem aquela questão que atualmente no entendimento do TJ, que tu tinha comentado comigo, né, Fabrício, da questão do... Na verdade, o que acontece? Na lei diz que a pessoa tem que devolver o imóvel, e isso é expresso, né? Salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal. Então, bom, eu uso normal, tu tá ali pintado, tu tá usando normal, vai ter um desgaste natural do uso, né? A pintura vai sofrer um pouquinho, mas seria o desgaste natural. E aí, com base nisso, alguns sustentam que, como é o uso natural, não teria por que devolver uma pintura nova, né? Devolver o imóvel com uma Sim, pintura uma nova no pintura final da no locação. final. E aí, assim, a gente vendo a jurisprudência, tem jurisprudência em São Paulo dizendo que não precisaria ser uma pintura nova. Tem jurisprudência no Rio de Janeiro também falando sobre isso. Mas aqui no Rio Grande do Sul, o entendimento é que ela não seria uma cláusula abusiva, né? E que, sim, teria a pessoa que devolver o imóvel com a pintura nova, né? Claro, aí tem uma série de coisas. O que que eles entendem? Isso se não haveria discussão se está lá a cláusula dizendo que tem que ser pintura nova. Poderia haver uma discussão se disser que tem que devolver, né, como está no artigo lá, devolver no estado que for recebido, Sim, salvo as deteriorações decorrentes do uso normal. sim. Então, tem que ver o caso a caso, no caso do Rio Grande do Sul, né? Como a gente está falando na internet, a gente está falando para o Brasil todo, então Sim. vai ver de cada Não estado. existe, não existe cada tribunal, não existe assim uma uniformização dos tribunais estaduais. Então, Quanto a isso, ainda não existe, né? Então, vai ficar do caso a caso. Claro, e aí por que do caso a caso? Bom, aquilo que a gente comentava, eu recebi o imóvel e porventura fiquei 2 meses, mas eu entrei num acordo com o locador, já, vou ter que entregar, né, por N motivos e sim, tal, o locador aceita, e tu devolve, pô, a pintura era nova, quando tu pegou mais 2 meses, não é caso de claro. deteriorar, né, não vai ter um problema na pintura, ela ainda vai estar nova, claro, salvo se tu, né, manchou, riscou, caiu o reboco, alguma coisa, que às vezes aí tu vai ter que, né, Sim, claro, aí é arrumar e obrigado pintar, né? a. Mas salvo essas questões, vai estar, a pintura ainda vai estar nova, tu não precisaria pintar de novo, porque Sim, está recente. sim, Claro que a pessoa lá ficou lá anos,
morando num apartamento, e daí não precisa devolver. Sim, Não, aí entra na discussão, bom, mas já claro. tá há muito tempo, né? Realmente tem uma alteração muito grande. Tu recebeu ela com uma pintura nova e tal. Então, vai um pouco do caso a caso. E também sempre que a gente fala, sempre do bom senso, né? De ambas as partes. Como tu falou, tem uma pessoa fica 10 anos num imóvel, vai entregar, não, mas é de coisa, bom, convenhamos, aí vai na justiça até o próprio juiz vai dizer, bom, não é crível isso aí, não é? Sim. E a outra questão também interessante, ainda a respeito da questão da pintura, é que muitas vezes o inquilino ele entra, o imóvel por exemplo, e geralmente na vistoria consta a pintura nova, digamos, as condições, e a cor da pintura. Geralmente é assim. Sim. Muitas vezes, por uma liberalidade, o inquilino entra, tá, não, mas eu quero pintar de outra cor o imóvel, pinta o imóvel. E, assim, perfeito, com uma tinta boa, tudo. E chega no fim da locação, ele entrega, e o que acontece? Se na vistoria, digamos, vamos usar um termo aqui, constava que o imóvel era pintado com uma tinta branca, cor branca, e ele vai entregar, ele pintou de uma cor creme, digamos assim, que ele gostava, a esposa gostava, eles pintaram, vão pintar de uma cor creme. Se está no contrato e o locador não aceita, ele não é obrigado, mas a pintura está ótima, botei uma tinta melhor, inclusive, se ali consta a cor branca, aí ele vai ter que pintar de novo, desculpa, com a cor branca, salvo se o locador aceitar, bom senso, mas ele não é obrigado a aceitar. Então tem que ter esse cuidado, que muitas vezes as pessoas fazem, né, assim de boa fé, não, mas eu pintei uma tinta melhor, bom, mas era branca. Ou se de repente ele pediu autorização, né, lá pro locador antes de sim, pintar, seria até recomendável isso aí, recomendável. Por isso que é importante quando vai fazer isso ter a vistoria e a pessoa, o locatário, né, quem está alugando o imóvel para morar, acompanhar essa vistoria e até, se for o caso, fazer uma contra-vistoria, né? Para ficar bem detalhado o que é que tem ou o que não tem, né? Se a pintura é nova, isso é uma questão. Pode acontecer de tu alugar o imóvel e a pintura não ser nova. Sim. Aí o proprietário, né, o locador também não pode, né, depois lá no final dizer, não, tem que ser uma pintura nova. Pô, tu também não me entregou ela nova, né? Sim. Claro, aí voltamos àquela questão do caso a caso. Claro, se tiver muito deteriorada, se tiver riscado, manchado, um monte de coisa, bom, aí tu tem que resolver, mas se não, né, não daria para discutir, tem que ser nova, mas tu não me entregou nova. Então, é no estado que tu recebeu também. Né? Muitas vezes conta. Pintura, digamos assim, em boas condições, mas não nova. Então, é como tu disse, tem toda essa questão. E essa questão da contra-vistoria é interessante. Geralmente as imobiliárias, na verdade todas teriam que ter essa prática, né? Mas as imobiliárias ditas assim maiores, geralmente elas fazem a vistoria e notificam que tem tantos dias para contra-vistoria, né? Mas nada impede que, se não digo, é um direito do consumidor, ele vai ter a vistoria, ele apresentar a contra-vistoria, alegando coisas que ele não concorde com a vistoria, para o final do entregar o imóvel isso aí se resolva. Então essa questão assim em relação à pintura, que é uma questão que geralmente dá problema. Polêmico. Aí a outra cláusula que é considerada abusiva... Agora eu me lembrei da coisa. Uma coisa que também não dá é assim, que algumas imobiliárias eu já vi fazerem assim, tem que entregar com a pintura nova e tu tem que fazer com o nosso pintor. Sim. Prestador de serviço. Que eles indicam, não, tu tem que fazer uma pintura nova com quem tu quiser, tu pode fazer até tu mesmo, desde que fique bem pintado, né? Claro, tem que tá certinho, não ter mancha, tal, aquela coisa toda. Mas tu pode fazer por tua conta. Não é obrigado. Pode exigir, pode exigir que seja. Claro. Isso aí é interessante, é importante essa ressalva. A outra questão é no que diz respeito às garantias do contrato de locação, que também é um tema que sempre é discutido. O que acontece? Quando a gente tem um contrato de locação, quer seja ele residencial, quer seja ele não residencial ou comercial, como se fala, o locador ele pode, geralmente tem direito de exigir garantias, ou seja, algo que garanta que em caso do inadimplemento do locatário, do inquilino, ele possa ter os meios para cobrar essa dívida. Nós temos 4 garantias aqui que a lei do inquilinato fala, que são as seguintes modalidades, tá? Eu até anotei aqui, são a caução. A caução, o que é a caução? A caução é aquela que ele, geralmente 3 meses, geralmente o contrato, ele faz um depósito, né, no valor de 3 meses de aluguel,
esse valor fica calcionado, como a gente diz, até o final da locação, nunca dando problema de inadimplemento. Ao final da locação, esse dinheiro, até porque ele tem que ser feito para ter rendimento, corrigir monetariamente, né? Ele é devolvido ao inquilino sem problema algum. Outro, a fiança. A fiança, a famosa fiança, é quando eu peço para um fiador, eu vou alugar um imóvel, eu chego para o Fabrício, ó, Fabrício, tu quer ser meu fiador? Embora seja uma coisa chata, mas o que acontece? Esse fiador, ele assina a fiança e dá como garantia dessa fiança, geralmente é posto um imóvel em garantia, em caso de inadimplemento desse pagamento. Aqui é interessante a gente fazer aquela ressalva que a gente já fez em programas anteriores, em respeito da fiança. Antigamente era exigido o fiador com 2 imóveis livres de ônus. Isso aí caiu por terra em relação porque de um tempo para cá passou o entendimento que em casos de fiança o bem de família responde pela dívida do inquilino, ou seja, mesmo que eu tenha dado um imóvel e esse imóvel único que eu tenho, se eu dei de livre espontânea vontade, ele vai responder pela dívida. Então não tem necessidade mais de 2 imóveis para aquela questão do bem de família. Sim, até para facilitar, né? Para facilitar. Então esse é um pequeno parênteses que é interessante a gente fazer. Outra questão é do seguro-fiança, né? Que é aquele que se é feito no seguro-fiança, pago mensalmente para garantir o aluguel. E o outro, que é relativamente, como a gente falou, novo, a modalidade de fiança, a quarta seria, a modalidade de garantia, seria a cessão fiduciária de fundo de investimentos, ou seja, eu tenho uma aplicação financeira lá, com determinado valor, eu dou essa aplicação como o valor que está ali como garantia da locação, da mesma forma da caução, terminando o contrato todo sem nenhum problema de inadimplemento, isso aí se torna sem valor e volta para mim esse investimento, digamos assim. Então seriam as 4 modalidades de garantia da locação. O que acontece? Mas por que aqui a gente fala da abusividade, se são todas legais? A abusividade está no sentido de que não pode ser exigido mais de que uma garantia, ou seja, eu não posso querer pedir para eu sou o locador, que o meu inquilino me dê uma caução e me apresente um fiador para garantir essa locação. Isso aí é ilegal, é abusivo, inclusive é crime previsto na lei. Então, não pode ser exigida mais que uma garantia, ou seja, das 4 eu escolho uma que me serve, que eu aceito, e não posso exigir outra garantia. Se porventura, por alguma razão, por desconhecimento, é feito esse contrato e é dado mais de uma garantia, fica valendo só uma, a outra se torna sem validade, né? Porque seria um abuso querer 2 garantias. E tem também a questão de cobrar antecipada. Tem gente que acaba cobrando antecipado o aluguel, por exemplo. Em janeiro, geralmente o que tu faria? No final do mês ou início de fevereiro. Até o quinto dia útil. Mas tem gente que cobra, não, para entrar em janeiro, tu vai ter que me pagar em janeiro. Sim. E aí, nesses casos, tu não pode cobrar nenhuma dessas garantias. Ou tu paga antecipado e cobra antecipado a pessoa, mas só é permitido, inclusive, se não tiver garantia. Se não tiver uma garantia. Aí até de uma certa forma a garantia seria o aluguel. Sim, antecipado. Sim. Embora não garanta ele, porque no próximo mês ele pode não pagar antecipado, mas é permitido. Sim. É legal, se não há nenhuma garantia, porque muitas vezes acontece isso aí, né? Ele pega a garantia e ainda cobra o mês. Sim, antecipado. Não pode. Então essa aí seria a segunda, digamos, cláusula abusiva do contrato. Essa aqui não tem discussão, né? Essa aqui é pacífica. A terceira seria entregar o imóvel em situação que dificulte ou impossibilite o seu uso. E aqui interessante que isso aí não consta, geralmente não está previsto expressamente no contrato, né? O que às vezes consta no contrato é aquela cláusula típica: o imóvel se encontra em perfeitas condições de uso, blá. Tudo bem, mas o que acontece aqui? Para realmente atestar isso aí tem que sempre ver a questão da vistoria. E muitas vezes é feita a vistoria, que aparentemente está tudo ok, e o inquilino, ao entrar efetivamente no negócio, começar ali, passa uns dias, ele pode encontrar um vício oculto, um problema estrutural, então que por algum, inclusive pode apresentar problemas documentais, que burocracia,
pode, digamos assim, inviabilizar o imóvel para o uso que ele é destinado, ou seja, o uso residencial. Vamos dar um exemplo, aparece um vício oculto ali que ele não percebeu por alguma razão e impossibilita ele de usar o imóvel. Digamos, no contrato comercial, aparece alguma questão que impossibilite o que eles chamam da mercância, ou seja, dele efetivamente usar para que se destinou. Sim. Isso aí ocorrendo, o inquilino ele tem alguns direitos, ou seja, ele pode, dentre várias questões, pedir a rescisão do contrato, pela impossibilidade dele usar o imóvel para o fim que se destinou, não é? Ele pode pedir também, em certos casos, desde que possa ser sanado um abatimento do aluguel, né? E nessa questão do abatimento do aluguel aqui, eu estava vendo o seguinte, que... Deixa eu achar só aqui para não falar errado especificamente a questão. Que quando são os problemas, por exemplo, que exija um conserto imediato do locador, ele pode dar um prazo de alguns dias para se sanar. Se passa, e esses dias tem que ser abatido, se passa de 30 dias, aí ele pode pedir inclusive a rescisão, e inclusive não obstante isso a indenização, em razão dele não poder usar o imóvel porque foi destinado. Comprovadamente ali, se houve danos materiais ou morais, ele poderia ter direito a essa indenização. Claro que vai do caso a caso, né? Nós não pode dizer, vai ter, não vai ter, vai depender muito do caso a caso para a gente chegar nessa conclusão. E nesse caso é interessante aqui também a gente pontuar que, em razão disso aí, ele tendo que entregar o imóvel, por óbvio, não pode ser cobrada aquela multa de entrega antes do tempo. Sim. Porque está vinculado, não seria... Sim, está motivado. Está motivado, então não seria... Essa cláusula se tornaria sem efeito, digamos assim. Que a cláusula em si da multa não é ilegal, mas nesse caso, pela razão, né? Então se explica que ainda não pode ser cobrado. A quarta aqui, que a gente destacou para falar, é cobrar do inquilino reparo de responsabilidade do locador. E aqui, aqui entra aquela questão que gera muitas discussões na justiça. Mas o que é efetivamente a responsabilidade do locador? O que é da responsabilidade do inquilino? Tem aquela regra básica, que é o que acontece. A responsabilidade de manutenção do imóvel, a gente tem, ou seja, manutenção de desgaste do inquilino. Ou seja, eu tive algum problema aí do uso do imóvel, é do inquilino, isso aí não resta dúvida. Com responsabilidade de consertos estruturais, por exemplo, aparece uma rachadura no prédio, aparece um vazamento, não é de responsabilidade do uso do inquilino, então é um problema estrutural que é de responsabilidade do locador. Isso aí, a grosso modo, não teria problema, seria o mundo perfeito. Não. Acontece que nem sempre tem problemas que são de fácil, digamos assim, de detectar de quem é a culpa. Não, é do inquilino, porque isso aí é um problema do desgaste, do uso, do locador. Quando acontece esses casos, o que geralmente tem a recomendação? De se procurar um profissional, né, no caso, para que dê inclusive um laudo. Não, isso aqui é um problema devido a XY, é de problema de responsabilidade, melhor dizendo, do locador, é de responsabilidade do locatário, para que se não chegue em algum acordo, que isso aí vai acabar indo no judiciário, para que ele possa ter um norte, inclusive, para tomar decisão, né? E isso aqui realmente ocorre porque, como eu falei, a lei, ela basicamente fala, ela não é taxativa, ela não tem o rol dos problemas que são do inquilino, dos problemas que são do locador, e aí começa a ter essa... eu até, de repente, até é bom falar aqui, porque Sim. São um monte de coisa, né? Sim, mas é interessante. E é difícil, assim, de a pessoa colocar, mas é bem isso, assim, aquilo que é do estrutural e tal, é do locador ali, por exemplo, uma pintura de fachada, sim, uma coisa é do locador, mas aquela de uso comum, né, e de manutenção seria do locatário. É o que tem na lei, tá? Eu vou ler porque é bastante coisa, tá? É a obrigação do locador, né? É entregar o imóvel em condições que permitam ao locatário utilizar para a finalidade, né? Que a gente já tratou ali. Sim. Responsabilizar-se por problemas anteriores à locação, que impeçam ou dificultem o seu uso.
fornecer descrição minuciosa do estado do imóvel, né? É aquela questão até da vistoria e dizer lá o que tem realmente no imóvel, se tem algum problema ou não, né? Garantir o uso pacífico do imóvel também é obrigação do locador. Eu sei que eu não estou falando só da questão de Não, mas é dolo, mas interessante, é interessante tá as bem, pessoas é saberem, né? interessante isso aí. Manter a forma e o destino do imóvel, realizar reparos necessários para manter o imóvel em condições adequadas de uso durante a locação. Então, deu um problema no telhado, né? Sim. Bom, é do locador, né? Salvo se foi o locatário que fez, que quebrou o telhado por algum motivo, mas se não foi isso, se for uma questão que surgiu, aí é do locador. Fornecer recebo Nesse local. caso, até título de curiosidade interessante, ter cortando o raciocínio aí, mas é interessante. Tem casos, inclusive, que foram para a justiça pelo seguinte: teve uma chuva muito forte, temporal, e entrou água, não, digamos assim. E aí você constatou que foi o problema que entupiu A a calha. calha. Aí, nesse caso específico que eu tô dando assim de exemplo, não dando nomes nem nada, o que foi a decisão? Foi, inclusive, mantida em grau de recurso, que, na verdade, aí, embora tenha sido telhado, era a responsabilidade, olha só, do locatário, do inquilino, em manter limpo, desentupido, porque sabia que tinha uma árvore ali. Então, tem essas questões, né? Então, a título até Seria a parte da manutenção, da né? manutenção. Da Então, manutenção. e o que foi a alegação do inquilino é que ele não tinha por que saber que ia entupir lá em cima, mas convenhamos. Sim, Então, só para não ter cortando o raciocínio sim. já, mas é interessante. Fornecer ao locatário recibo. Aí, pagar as taxas de administração imobiliária e de intermediações, como para aferição da idoneidade do pretendente ou do seu fiador. Então, se eu sou locador, né? Sim, Tô botando imóvel em locação. Se eu quero saber se a pessoa que está locando é idônea, se ela não tem dívida e tal, eu que tenho que pagar essas taxas, né? sim, não. Não vai vai repassar. Pagar os impostos, taxas e prêmios de seguro contra fogo, né? O seguro contra incêndio. Salvo disposições expressas em contrário no contrato. Então, em tese, isso seria de obrigação do locador. Exigir ao locatário quando solicitados comprovantes relativos às parcelas que estejam sendo exigidas. Exibir, na verdade, ao locatário. Pagar as despesas extraordinárias de condomínio. Então, essas extraordinárias depois a gente vai ver que depende do caso também, né? Sim. Mas é tudo locador, tanto exibir o locatário, né? Esses comprovantes, né? Porque tu vai lá e tem que pagar tanto de aluguel e condomínio e é tanto. Aí tu diz, não, tá, mas o que é do condomínio? Aí tu tem que dar isso discriminado e tal. Aí, então, pagar as despesas extraordinárias. Tá, mas o que é as despesas extraordinárias, né? Aí, o que a lei fala? Obras de reforma que interessem a estrutura integral do imóvel, que a gente falou. É despesa extraordinária e é do locador. Pintura das fachadas, postos de aeração, iluminação, é tudo do locador. Obras destinadas a repor as condições de habitabilidade do edifício, do locador. Sim. E aí, falando do edifício, né, Sim, talvez não seja do apartamento, mas do edifício como um todo, né? Indenizações trabalhistas, aqui é um detalhe que a gente tem que ver. Indenizações trabalhistas e previdenciárias pela dispensa de empregados ocorridas em data anterior ao início da locação. É do locador, anterior. sim. Instalações de equipamento de segurança, de incêndio, de telefonia, de intercomunicações, de esporte e de lazer, locador. Despesa de decoração e paisagismo nas partes de uso comum, locador. Constituição de fundo de reserva, locador. E Então, nessa questão aí, que é interessante que tu falou de despesas, digamos, com dívidas trabalhistas ou previdenciárias, é interessante, fiquei aqui pensando no seguinte, vamos dar um exemplo, um processo trabalhista, o condomínio dispensou um funcionário lá e ele entrou com uma ação judicial. Há 2 anos atrás, por um exemplo, tá? E nesse meio tempo, o inquilino locou, digamos, no mês de julho, a gente está no mês de julho, e veio a sentença no mês de junho.
Então, ele está não, mas aí vale Sim, porque no não período, era não. no período que ele foi ajuizado a ação. Então, mesmo que a sentença saia no meio da locação dele, não, foi anterior. Sim, Então, só no período referente ao período anterior. referente ao período anterior. E aí, para a gente resumir, para o locatário, né, ele tem que pagar as despesas ordinárias de condomínio. Aí o que a lei fala de despesas ordinárias? Salários, encargos trabalhistas, contribuições previdenciárias e sociais dos empregados do condomínio. Sim. Claro, aquela... Sim, né, mensal. naquele momento que ele está ali, né? O consumo de água e esgoto, gás, luz e força das áreas de uso comum. Né? Então, Sim. tudo é do também locatário. Ele que tem que pagar essas despesas. Limpeza, conservação e pintura das instalações e dependências de uso comum, também durante o período está lá, por óbvio, também do locatário. Manutenção e conservação das instalações e equipamentos hidráulicos, elétricos, mecânicos e de segurança de uso comum. Manutenção, tá? Manutenção. Locatário. Sim. É que é diferente. Não é que tu tem que fazer um conserto. Às vezes tem que fazer um conserto porque estragou. Aí vai para o locador. Não é uma manutenção em si. Manutenção e conservação das instalações e equipamentos de uso comum destinados à prática de esportes e lazer. Também locatário. Manutenção e conservação de elevadores, porteiro eletrônico e antenas coletivas. Locatário. Pequenos reparos nas dependências, instalações elétricas e hidráulicas de uso comum. E aqui não é manutenção, é pequenos reparos. Né? Sim. Se for um reparo de menor monta. Locatário também. O rateio de saldo devedor, né? Saldo-se referente ao período anterior ao início da locação, mas os rateios de saldo devedor também é do locatário. E reposição do fundo de reserva, salvo referente ao período anterior ao início da locação, também locatário. Sim. Então são questões que são do locatário. E é bem interessante isso aí. Eu acho que desse aspecto aí a gente já falou, não é? Sim. O quinto seria também uma questão que muitas vezes suscita dúvida. O locador pedir o imóvel de volta antes do prazo de locação. Isso aí, o que acontece? Vamos partir do... Nós temos duas questões aqui. O contrato ele pode ser por prazo determinado e por prazo indeterminado. O contrato por prazo determinado, né, ele é vedado ao locador pedir o imóvel antes do prazo, ou seja, ele faz um contrato de 30 meses, ele tem que respeitar esse prazo para pedir o imóvel. O que acontece? O que pode acontecer, digamos, que ele por alguma razão ele tem interesse de retomar esse imóvel, ele até pode... geralmente consta multa no contrato, assim como por parte do inquilino, que ele, se caso ele entregue o imóvel, vamos para o lado do inquilino, entrega o imóvel antes do prazo, geralmente é estipulada uma multa, que geralmente é de 3 meses, e que essa multa vai descontando pouco conforme vai andando o contrato. Isso na questão do inquilino. O locador, da mesma maneira, ele não pode... pedir, porque o que acontece? A pessoa se programa para 30 meses morar ali, se ele vai pedir alguma coisa, vai causar um prejuízo. O que pode ocorrer desde que haja anuência e aceite, ele, de alguma forma ele teria que indenizar por pedir antes, mas é vedado, ele não pode, o locador pedir o imóvel antes do entrega no contrato por prazo determinado. O que acontece muitas vezes? Muitas vezes acontece que esse contrato ele chega ao fim, e o imóvel, a locação, ela segue na prática acontecendo, não é feita uma renovação no contrato, mas você tem que o contrato ele passou a vigir por prazo indeterminado, ou seja, passaram os 30 meses, o inquilino seguiu no imóvel sem a oposição do locador, seguiu pagando certinho tudo, ele passa a vigorado por prazo indeterminado. Nesse caso, por prazo indeterminado, o que acontece? Aí sim o locador ele pode, porque o contrato está por prazo determinado, pedir a retomada do imóvel. Claro que ele tem que obedecer que ele tem que notificar o inquilino, né, que ele quer a retomada do imóvel com uma antecedência mínima de 30 dias. Ou seja, então ele tem que fazer uma notificação ou por uma carta hoje em dia tem os meios digitais que também é válido, que ele concede o prazo de 30 dias, né, para a desocupação do imóvel que ficou por prazo determinado. Nesse caso, ele pode pedir a
a retomada do imóvel, né? É como eu falei, prazo determinado não pode pedir a retomada antes do prazo. Prazo indeterminado, 30 dias. Claro que sempre pode haver um mútuo acordo. Sim. Nada impede que... A regra é que tu vai ter que cumprir o contrato. Ainda a lei do inquilinato, ela separa ali, né, os contratos acima de 30 meses, contratos Sim, com menos de 30 e tal. E aí tem esses detalhezinhos que às vezes vai influenciar, porque às vezes, para esses contratos que é menos de 30 meses, tem umas questões específicas, né, que só pode retomar e tal, em uma daquelas hipóteses que está lá. Mas, em geral, qual é a exceção, né, que a lei do inquilinato traz? Quando é para uso próprio, tu poderia pedir, sim, né, isso é para uso interessante, próprio, né? tu poderia pedir. Só que, claro, não é assim. Tem que Eu provar vou usar. usar, eu tô querendo, quero o imóvel porque eu tô querendo usar ele para mim mesmo, né? Tu Eu vou morar precisa, não tem? aqui. Precisa. Aí, só que, e aí depois a pessoa te entrega e tu não Ou não aluga, vai usar mesmo, vai alugar para outra. aí tem direito até da indenização. É que, na verdade, aí o pedido, na verdade, tem que ser judicial, né? Você teria que provar isso judicialmente, dizer, olha, eu quero para uso próprio e vou provar que é para uso próprio. Sim. Então, é para uso próprio, mas não é só a alegação, tu tem que realmente comprovar isso, né? Aí depois, por um caso, algum descumprimento contratual, né? Sim, Deixou de isso é pagar o interessante falar. aluguel, né? Não realizou algo que tinha que Alguma realizar. que o inquilino ele incorre em alguma das infrações contratuais, Isso. falta de Então, pagamento, ou que ele está usando o imóvel para algum uso que não foi destinado, ou está isso. deteriorando o imóvel. Então tem Aí tu essas pode exceções. pedir, ainda que tenham lá o prazo determinado, tu Sim, pode pedir antes. Reparos urgentes, né? De repente tem alguma coisa que tu precisa fazer um reparo urgente, sim. aquilo vai ficar tempo sem poder ser utilizado, e aí tu pode pedir o imóvel, né? Porque é necessário. Como tu falou, sempre mediante prova. Aí tem que ter um Sim. laudo, né? São as exceções, mas é interessante mencionar realmente essas exceções. E claro, né, também, aquele outro que a gente falou que é óbvio, é o mútuo acordo, né? Se as duas Sim, partes chegaram a um acordo, não, eu quero te devolver, ou a pessoa não, quero de volta, e o cara que tá, a pessoa que tá ali, que é o locatário, o inquilino, diz, não, tudo bem, eu concordo e tal, sem aplicação de multa, com aplicação de multa, sei lá, mas entraram num acordo, bom, aí prevalece, não é a lei que vai dizer que não pode fazer acordo sobre isso. E ainda nesse tema aí, embora a gente esteja falando basicamente das cláusulas abusivas em relação por parte do locador, é interessante a gente falar nesse tema da entrega do imóvel vendo do ponto de vista do inquilino. Como eu havia falado anteriormente, ele não pode entregar antes do tempo porque tem uma multa. Existe uma exceção nesses casos que, por exemplo, o inquilino ele faz o contrato de 30 meses, não é? Ele está 1 ano no imóvel, digamos, ele está 12 meses e ele é funcionário público, ou do Exército, vamos dar um exemplo, funcionário público de qualquer órgão, autarquia pública, e ele recebe uma remoção, ou seja, ele é determinado a ir para outra cidade. Aí ele, com a prova disso aí, ele pode entregar o imóvel sem aquela multa. Aí nesse caso é dispensado por lei a multa. Aí o locador não pode exigir do inquilino, sim, mesmo que no contrato fale, são as exceções legais que ele justifica, sim, ou seja, não é por força maior do trabalho que ele vai, então é interessante, mesmo que seja dado do inquilino, não é? Fazer essa observação aqui. E por fim, uma questão que antigamente tinha muito, na verdade, hoje acredito que tenha menos, a questão das famosas luvas, né? Antigamente falávamos das chaves, também das luvas para renovação do contrato. Vê bem, Fabrício. Geralmente as luvas a gente fala quando o contrato de locação ele é uma locação não residencial ou a locação comercial, mais popularmente é conhecida. O que acontece? O locador tem um ponto comercial que ele locou por anos para uma determinada loja e essa loja fez ponto, lá foi famosa e fechou e entregou pro locador. Só que o ponto ali ficou famoso, digamos assim, conhecido. O que acontece? Vai o Fabrício lá, quer botar uma loja dele e quer alocar do imóvel. Vai procurar o locador e o locador diz, não, até loco, mas eu vou ter que cobrar X, o aluguel vai ser tanto, mas eu quero que tu me pague X de luvas. Que é o entendimento que tem da jurisprudência, inclusive que esse valor,
quando é da locação, de fazer locação, ela pode ser cobrada assim, a título de reserva do imóvel, para mim locar para ti, ou como é que eles falam aqui, inclusive, seria uma garantia para mim te alugar para Sim, seria uma espécie de sinal. uma espécie de sinal. Grosso modo seria uma espécie de sinal. É claro que nós estamos falando no início, para mim locar para ti. Então eu te cobro X, tá? Faço um contrato de 5 anos, digamos, comercial, tá? Tá tudo bem, tu me paga, chegou a renovação. Não, eu quero renovar. A tua loja prosperou, fez sucesso lá, eu quero renovar. Tá, e aí cresce o olho. Tá, não, eu até te renovo, mas vamos negociar uma luva aí de novo. Nesse caso, ela é uma prática abusiva e é vedada. Ou seja, eu não posso, na renovação, querer te cobrar a luva de novo. A questão, isso aí é pacífico, né? A questão da questão da renovação. Até porque é baseado num artigo da lei do inquilinato que Sim. fala dessa questão das nulidades de cláusulas, e uma delas é essa que tu tenta, porque poderia ser interpretado assim, ó, é uma forma de não deixar tu renovar. Tipo, eu sou obrigado por lei a renovar contigo. Mas aí eu crio um subterfúgio e digo assim, tu tem que pagar luvas para mim de tanto. Tem terceiro que está querendo primeiro lugar pelo dobro. Aí tu cria um subterfúgio para fazer com que a pessoa não possa renovar. Então aí eles, por isso que eles falam que na renovação não poderia. Por esse motivo. Né? E claro que ainda, mesmo que no início ali, eles ainda falam que desde que o contrato, tem entendimento, né? Desde que o contrato seja por prazo determinado, só poderia, né? Só poderia. Se for por um prazo determinado e com duração mínima de 5 anos. Sim. Se for menos, não poderia cobrar luvas. Então Sim, tem um período razoável que garanta bom, ou seja, com a razoabilidade de ficar 5 anos, então vale a pena para mim não pagar um valor de luvas, não é? E é interessante essa questão porque muitas vezes, inclusive como tu falou, é pacífico, quer seja na lei, na jurisprudência, mas muitas vezes ocorre, já tem ocorrido caso que uma pessoa de boa fé e tem medo eu quero seguir no ponto, então eu vou pagar. Uhum. Caso ocorra isso, ele paga luvas, renova e ele tem esse conhecimento, ele pode pedir inclusive o ressarcimento, a devolução desses valores, inclusive a título de alguma indenização, caso for comprovado isso aí efetivamente, não é? Então, recapitulando aqui, luvas é um sinal, como tu disse, pode ser cobrado no início da locação, nunca para renovar. Isso é pacífico já. A gente falou das 6 que a gente ia falar, se comprometido, de 6 cláusulas abusivas, digamos assim, da lei do inquilinato, sendo que uma delas é um pouco mais controversa, da questão da pintura. E, por fim, só uma dica que eu achei interessante, eu acho bom a gente falar da questão do IPTU, não é? Que as pessoas acham que o IPTU é pacífico e é devido pelo inquilino, pelo locatário. Não é assim. Ou seja, é porque geralmente, ficou isso convencionado que geralmente os contratos de locação falam das taxas, e nas taxas ali especifica água, energia e IPTU. Agora, se não fala especificamente, o IPTU daí é obrigação do locador em pagar. Claro, volto a dizer, geralmente os contratos são praxe de transferir para o locatário. Que aí você pressupõe que foi feito um comum acordo e o locatário ele aceitou pagar. Se não, o IPTU teria que ser uma incumbência do proprietário por ser um imposto de propriedade. Né? Mas geralmente, volto a dizer, o hábito é do locatário pagar. A gente falou mais ou menos assim, rapidamente, mas uns temas que são geralmente que causam problemas e que são abusivos no contrato de locação. Né? O tema poderia ser aprofundado, mas não é a nossa ideia. A nossa ideia é sempre falar uma noção geral, de uma forma mais simples para o pessoal que nos assiste aí. E sempre aquele convite que a gente faz, né? Na verdade até um pedido, na medida do possível, quem está aqui assistindo e gostou do tema, pode curtir ali a nossa publicação, que é a forma que vocês ajudam aqui a gente divulgar o nosso trabalho, né? Pode curtir, não custa nada, como diz. Na medida do possível, se achou interessante o tema ou sabe de alguém que esteja passando por um caso semelhante aqui, compartilhar também o nosso conteúdo, que é uma forma de nos ajudar. E nos seguir nas redes sociais, aqui no nosso canal no YouTube, a gente tem o Facebook e o Instagram também. Deixar sempre os comentários, sugestões, críticas são sempre bem-vindas. E temas de futuros programas a gente também sempre pede que deixem aí. E desde já agradecendo aí a audiência e a paciência de vocês nos acompanhar. Até a próxima.